pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos dar sequência, né, ao nosso estudo das figuras de linguagem. Já expliquei para vocês algumas, né? Uma parte nós já vimos, só recapitulando, nós já vimos metáfora, nós já vimos hipérbole, nós já vimos personificação, nós já vimos antítese, nós já vimos eufemismo, nós já vimos comparação, aliteração. Então, essas figuras de linguagem nós já trabalhamos, nós vamos fazer a retomada delas, lógico, durante o nosso conteúdo, certo? Durante as nossas atividades propostas. Hoje nós iremos trabalhar 4 figuras de linguagem. Nós iremos trabalhar a sinestesia, a ironia, a assonância e o hipérbolo, certo? Então, essas 4 que nós iremos ver hoje. Então, vamos lá. Deixa eu só pegar minha canetinha aqui. Sinestesia. Olha só, muito fácil de identificar a sinestesia em um contexto, né? Em um trecho de alguma obra, de algum poema, poesia. A sinestesia ocorre quando se constrói uma expressão que mistura duas sensações diferentes entre aquelas percebidas pelos órgãos sensoriais. Ou seja, na sinestesia nós iremos usar os sentidos, o tato, o olfato, o paladar, né, a visão, a audição. Eu consigo utilizar esses sentidos dentro de textos, dentro de trechos poéticos, dentro de expressões, certo? Então, não esqueçam, sinestesia é essa mistura de sensações, tá? Utilizando os nossos órgãos sensoriais, tato, olfato, paladar, audição, visão. Então, aqui nós temos um exemplo. Tinha olhos bem pretos, quentes e doces. Olha só. Então, nessa frase aqui, ó, nós temos a mistura da visão, que vai se referir, né, a bem pretos, ó, olhos bem pretos, eu consigo visualizar que aqueles olhos são pretos, tá? Nós temos o tato, que é quentes, né? Para se referir, para descrever os olhos de alguém, que eles são quentes, né? Eu estou utilizando o tato. E eu utilizo também o paladar, no caso, doces. Todos essa mistura aqui de sensações, né, de órgãos sensoriais, chama-se sinestesia e foi utilizada para descrever os olhos de alguém, certo? Então, sinestesia é essa mistura de sensações diferentes, ok? Olha só outra figura de linguagem que aparece aqui para nós. Ironia. Todo mundo já utilizou uma vez na sua vida um tom irônico, né, para falar. O que é essa ironia, né? Ocorre quando se expressa, né, uma ideia por meio de outra construção que diz o oposto daquilo que realmente eu quero dizer, né? Então, geralmente as pessoas conseguem ter essa ironia bem clara. Tem pessoas que falam só no tom de ironia, irônico mesmo, né? Que nós conseguimos perceber que aquilo que ela quer dizer realmente não é aquilo que está proposto ali. Olha um exemplo que nós temos. Não para de chover. Que ótima ideia vir hoje para a praia. Olha só, é uma ótima ideia ter ido para a praia, né? Debaixo de chuva? Não, mas é uma forma irônica que eu quis dizer. Geralmente os adolescentes, né, utilizam muito essa ironia dentro da sala de aula. Às vezes sai uma professora, aí entra outra e fala assim, nossa professora, você é a melhor professora do mundo. Que bom, eu estava ansioso para esperar a sua aula, né? Esperando a sua aula. A professora sai e fala assim, nossa, graças a Deus, que não suporta aquela professora. Então, é o quê? É uma ironia. Nós podemos até comparar essa ironia com uma certa falsidade, certo? Então, é bem fácil a gente conseguir identificar. Olha só outra figura de linguagem que apareceu aqui para nós. O hipérbato. Olha só, muitas pessoas confundem hipérbato, tá, com hipérbole, tá? Hipérbato ocorre quando há uma inversão proposital de palavras ou de trechos dos enunciados como recurso estilístico, ou seja, um recurso de linguagem ali. Olha o exemplo que nós temos aqui. Ouvir do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante. É um trecho do hino nacional que nós temos.
Os primeiros versos do hino brasileiro são compostos por hipérbato. Olha só, esses primeiros versos que nós temos aqui, para gerar rima e pelo recurso estilístico. Então, faz essa inversão para dar uma sonoridade maior, principalmente dentro dos poemas. O enunciado poderia ser escrito da seguinte maneira para facilitar o entendimento nosso: ouvir o prado retumbante de um povo heróico às margens plácidas do Ipiranga, ou seja, ouviram, né, ali aquele prado das pessoas às margens do Ipiranga. Então, quando eu falo ouvir o do Ipiranga, nós estamos fazendo uma inversão, mas para dar o quê? Uma sonoridade. É igual eu falar assim para vocês: curva os bambuais o vento. Ó, curva os bambuais o vento. Fiz uma inversão. Eu poderia ter falado que os ventos curvam os bambuais. Então, eu estou invertendo propositalmente, tá? Trechos ou palavras aí para dar uma expressão maior, para que ocorra um recurso estilístico maior dentro das nossas dos nossos textos propostos, dos nossos poemas, das nossas poesias, principalmente poemas e poesias que aparece muito esse recurso estilístico. Então, hipérbato, né, quando há uma inversão proposital dos termos dentro de uma oração, dentro de uma expressão, dentro de um verso, dentro de uma estrofe, certo? É o caso que aconteceu aqui com o nosso trecho do nosso hino nacional e o exemplo que eu passei para vocês agora, tá bom? Olha só, vamos ver outra figura de linguagem aqui proposta. A assonância. A assonância é uma repetição dos sons vocálicos. Nós vimos na aula anterior a aliteração, que é uma repetição de sons consonantais, de consoantes. Até citei o exemplo para vocês. Vozes veladas, vozes veladas, dentro de um poema, ó, vozes veladas, vozes veladas. Então, tem uma repetição constante aí da consoante V. Na assonância, eu vou ter uma repetição de um mesmo som vocálico, né, propositalmente, ou seja, de uma mesma consoante ali, repetindo de uma forma proposital em um texto, né, como recurso estilístico, até para dar sonoridade maior aí, a melodia maior. Aqui dentro do nosso trecho, da nossa estrofe, nós temos o seguinte: berro pelo aterro, pelo desterro. Berro por seu berro, pelo seu erro. Quero que você ganhe, que você me apanhe. Sou o seu bezerro gritando mamãe. Olha só. Olha quantas vezes repetiu a consoante, a vogal E. Quantas vezes repetiu a vogal E. A professora, mas tem a repetição do R aí também, que é uma consoante. Sim, mas quando eu pronuncio, sai claramente a minha repetição dos sons vocálicos, ó. Berro, pelo, aterro, pelo, desterro, tá vendo? Quando eu falo, a minha pronúncia vai recair mais nas vogais. Então, quando eu tenho uma repetição de sons vocálicos propositalmente, né, para dar esse recurso estilístico maior dentro do texto, assonância. Quando eu tenho uma repetição de um som consonantal, eu tenho uma aliteração, certo? Aliteração, repetição de sons consonantais, ou seja, de consoantes. Assonância, repetição de sons vocálicos, ou seja, de vogais. Bom, espero que tenham compreendido. Eu vou parar por aqui, depois na próxima aula eu dou sequência às outras figuras de linguagem que ainda estão faltando. Então, nós vamos por parte, certo? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês.